Olá, pessoal. Meu nome é Júlio César da Rosa. Eu sou professor da rede pública estadual de Santa Catarina e municipal de Criciúma. Sou mestre pela Universidade do Estado de Santa Catarina e graduado pela Universidade do Extremo Sul Catarinense e doutorando na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Então, eu vou falar sobre o meu artigo que está sendo publicado, que é intitulado Pretos e Mulatos em clubes sociais negros no pedacinho da Europa, no Brasil. Por que eu escolhi esse título? Pretos e Mulatos faz referência aos clubes que eu pesquiso, à Sociedade Recreativa União Operária, que é conhecido como Clube dos Mulatos, e a Sociedade Recreativa Cruz e Souza, que é conhecido como Clube dos Pretos. E um pedacinho um pedaço da Europa, em Santa Catarina, faz referência à historiografia tradicional catarinense, que sempre invisibilizou as populações de origem africana em Santa Catarina e enalteceu sempre os imigrantes europeus. Então, esse título acaba sendo uma provocação, porque essa historiografia catarinense, por muito tempo, ela invisibilizou essas populações, sempre afirmando a inexistência dessas pessoas aqui em Santa Catarina, diminuindo os impactos da escravidão e sempre privilegiando o europeu, sobretudo o imigrante alemão e o italiano. União Operária, este clube, ele foi fundado em 1903, que é conhecido como Clube dos Pretos, tá, na cidade de Laguna. E o artigo eu inicio falando sobre uma tensão que houve entre esses afrodescendentes do município de Laguna. A princípio, todos eles faziam parte, tanto os mulatos como os pretos, todos eles faziam parte dessa agremiação que foi fundada no ano de 1903, e no ano de 1906, por conta de uma tensão que existiu, de uma cobrança indevida de um associado. Então, ele vai para o Jornal de Laguna e explica que ele está se desligando da União Operária e por isso surge o Cruz e Souza. Então, ele explica essa situação, que ele percebia que o clube estava sendo utilizado de maneira indevida pelaquela diretoria, então ele acaba se desligando e explica para a sociedade de Laguna os motivos que estava sendo construído o Cruz e Souza. Então, esse é o mote da minha pesquisa, é tentar entender por que o momento que esses clubes foram construídos e também tentar entender o porquê da construção dessa identidade preta e dessa identidade mulata. Então, um dos argumentos que eu venho, um dos motes do meu trabalho que eu venho pesquisando já há algum tempo. Tá? E outra situação também que eu percebo e venho pesquisando é sobre essa invisibilidade que essa historiografia catarinense causou durante bom tempo em relação às populações negras aqui em Santa Catarina. Então, historiadores como Walter Piazza, Oswaldo Rodrigues Cabral, então foram pessoas que acabaram criando essa imagem de Santa Catarina como um pedaço da Europa aqui no sul e colocando as populações africanas e afro-brasileiras sob a invisibilidade. A autoidentificação desses membros da sociedade recreativa é outra questão que eu venho pesquisando também para tentar entender em que momento eles passaram a se identificar como pretos e como mulatos. Então, o que eu venho percebendo na minha pesquisa é que essas identificações como preto, a identificação preta, a identificação mulata, ela está muito mais ligada às memórias dos netos, bisnetos, de pessoas que frequentaram essas agremiações. Então, eu vejo que essas memórias que foram construídas, elas acabaram enaltecendo o União Operária, colocando ele como um clube da elite mulata de Laguna e afirmando que o Cruz e Souza seria um clube
da população preta, humilde e marginalizada de Laguna. Só que no momento que eu fui pesquisar nas fontes produzidas pela União Operária, os registros nos jornais, que eu encontro muita informação sobre o Cruz de Souza, que é um periódico de Laguna que eu pesquiso, o Albor. Então, esse periódico, eles me apontaram que não existia uma diferença e uma distinção econômica gritante entre esses dois grupos, para que um fosse visto como um clube de gente pobre e marginalizada, e o outro de um clube de uma população negra abastada e rica de Laguna. Quando eu me deparei com os documentos do União Operária, e confrontando com os vestígios que o Cruz de Souza deixou nos jornais, já que como clube não existe mais, os documentos deles também desapareceram. Então, eu percebi que dentre os 57 sócios, sócios que participaram da diretoria do Cruz de Souza, 35 deles fizeram parte da União Operária. Ou seja, essa classificação de preta e mulata é bem posterior a quando o clube foi fundado. E também não dá para afirmar que eles eram um clube de elite e o outro era um clube de pretos pobres. Eles frequentavam os mesmos espaços, os mesmos locais de trabalho, enfim, estavam transitavam naquela cidade e participando dos mesmos lugares. Enfim, eles tinham as mesmas condições econômicas. Então, é isso que eu estou querendo dizer. Eles tinham as mesmas condições econômicas. Teve algumas pessoas mesmo que se destacaram na cidade de Laguna, alguns considerados mulatos e alguns também considerados pretos, acabaram se destacando, se tornaram comerciantes, funcionários públicos, professores, mas majoritariamente essas pessoas, principalmente homens, né, eles ocupavam cargos como ofícios como pintor, pedreiro, carpinteiro, estivadores, marítimos. Então, e aí essa ideia de elite negra é algo que não dá para se afirmar, já que boa parte desses homens que participavam dessa agremiação, eles ocupavam condições econômicas muito semelhantes. Outra situação que eu venho pesquisando e apontando nesse artigo, então, essa é a questão da racialização das relações. Então, esses homens e mulheres que construíram essa identidade preta e essa identidade mulata, ao meu ver, eles estavam querendo fugir do termo negro, já que o negro era visto ainda, a palavra negro ainda estava associada muito à escravidão. Então, essa construção dessa identidade, dessa identificação com o termo mulato e o termo preto, era uma maneira de fugir dessa racialização, dessa ideia de que negro era de que o negro estava associado à escravidão. Então, eles forjaram essas identidades e também para se aproximar da cidadania, tá? Já que o clube ele foi fundado porque eles eram impedidos de entrar no clube da população branca, e aí outros direitos acabaram sendo tirados dessas populações. Então, eles encontraram nesses clubes, por exemplo, a oportunidade de aperfeiçoar o letramento, de ter auxiliar os associados e ser auxiliado também. Então, isso que eu venho pesquisando na minha tese de doutorado, que está quase no final. A história desses clubes é que, como eles foram construídos pelas populações afrodescendentes de Laguna, mesmo esses espaços, mesmo essas pessoas que estavam ali, mesmo a gente não podendo considerar eles como uma elite negra, como alguns pesquisadores classificaram, mesmo assim esses clubes eles foram fundamentais para dar acesso como eu falei, a educação, a família, a valorização, a autoestima.
Então, mesmo eles não sendo um grupo de pessoas de origem africana abastados, mas mesmo assim esses clubes foram espaços de grande importância, porque proporcionaram o direito à diversão, o direito ao lazer, o direito à família, a se sociabilizar. Então, então, o que o Estado geralmente estava negando para esses homens e mulheres, esses clubes acabava proporcionando e suprindo a ausência do Estado. Então, a história da União Operária ela é muito interessante porque o próprio clube também fundou uma escola. Então, além de fundar uma escola, um dos sócios da União Operária, chamado Adolfo Campos, era professor. Provavelmente, acredito eu que ele deve ter sido professor na escola da União Operária. E essa história dessa agremiação, ela não começa com a fundação do clube. A história dessas populações do associativismo negro em Santa Catarina, sobretudo em Laguna, ela começa lá em 1865 com 1803, quer dizer, desculpa, 1803 com a Irmandade do Rosário dos Homens Pretos. E aí esses homens e mulheres vêm participando de um circuito associativo muito interessante na cidade de Laguna, que depois da fundação da Irmandade surge a Banda União dos Artistas, posteriormente a Carlos Gomes, e no início do século XX surge a União Operária e o Cruz de Souza. Então, que faz, e esses homens e mulheres que eu venho pesquisando faziam parte desse circuito associativo. Eles transitavam em todas essas agremiações que foram de grande importância para que a população negra de Laguna se inserisse em espaços de sociabilidade que muitas vezes eram negados a eles, como por exemplo, a Igreja Matriz, antes de acabar a abolição da escravidão. E mesmo com a abolição da escravidão, houve a tentativa de cercear o direito dessas pessoas participarem de atividades religiosas. Como, por exemplo, no ano de 1908, teve dois padres, dois religiosos. O padre de Laguna comunica o pároco em Tubarão, na cidade de Tubarão, que os pardos de Laguna queriam participar de uma procissão, e o padre ele não sabia se essas pessoas tinham o direito ou não de participar dessa procissão. Então, e aí há um enfrentamento da Irmandade da Nossa Senhora da Conceição, em que esses pardos, que eram todos ligados ao Clube União Operária, eles reivindicam essa participação, e o bispo, então, envia resposta para o padre, dizendo que eles tinham direito, sim, de participar dessas atividades religiosas, e aí o desdobramento é esse. Então, a luta por direito sempre aconteceu, e os clubes em Laguna, Santa Catarina, fazem parte desse processo tanto da racialização das relações, como também da busca por cidadania. Esse artigo, Pretos e Mulatos em um clube social negro no pedacinho da Europa, no Brasil, então conta um pouco da minha pesquisa de mestrado que se desdobrou no projeto de doutorado que eu estou finalizando. Esse tema ele é muito importante, principalmente porque ele tira as populações negras da invisibilidade em Santa Catarina, sobretudo em Laguna, e também desconstrói a ideia de que as populações afro-brasileiras elas saíram depois que acabou a escravidão, elas saíram despreparadas para o mercado de trabalho. Então, as minhas fontes apontam justamente o contrário. Então, que tinham pintores, carpinteiros, funcionários públicos, professores. Então, esse aspecto, essas fontes são interessantes porque a gente pode trabalhar na sala de aula e mostrar para os alunos que essa visão distorcida da história, de que essas pessoas saíram despreparadas para o mercado de trabalho, é uma ilusão.
Então, não dá para se afirmar isso. E, obviamente, eles sofreram discriminação, tiveram diversos direitos negados, mas, mesmo assim, esses clubes foram importantíssimos para possibilitar aquilo que o Estado negava. Por exemplo, o direito à educação. Então, dessa maneira, essa pesquisa, como outras, elas se inserem nesse contexto do pós-abolição, que apontam para que essas pessoas construíram oportunidades que o Estado não deu, e assim a gente pode indicar para os alunos que o que muitos livros trazem é um equívoco. Então, que as populações africanas e afro-brasileiras, elas sofreram discriminação, obviamente, mas mas essa não é só história, não é a única história que deve ser contada. Então, o protagonismo negro existiu, e ele está aí para ser pesquisado, como diversas pesquisas estão apontando de maneira muito positiva a história desses homens e mulheres com o final da abolição da escravidão e o início da República.